A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez nesta noite, neste momento, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Estarei fazendo a leitura a partir do versículo de número 11 até o versículo 19, que diz assim: Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Esta é uma passagem bastante conhecida, né? E nós vemos aqui que fala sobre a respeito dos 10 leprosos. Aqui nós vamos ver que Jesus, no versículo 12, a Bíblia diz que ele entra numa certa aldeia, né? Essa aldeia certamente ficava nas proximidades ali das terras de Samaria, não é verdade? E diz a Bíblia que quando Jesus estava ali entrando naquela aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, né? Não poderiam se aproximar de Jesus, porque os leprosos tinham que ser colocados em lugares, distante da sociedade, teriam que ficar ali isolados. E ali estavam, então, os 10 leprosos. E quando Jesus entra naquela aldeia, eles começam a clamar. O versículo de número 13 diz que eles levantaram a voz. Levantar a voz, irmãos, é clamar. E eles começaram a clamar, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, né? Aqui nós lembramos até do cego de Jericó, quando ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é verdade? Ele também clamou. E aqui eu vejo, irmãos, que nós, como servos de Deus, nós, diante da nossa necessidade, nós temos que clamar. É o que estamos fazendo agora, né? Nesses últimos dias, nós estamos clamando, talvez como nunca, estamos clamando ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades, né? Quantas pessoas estão padecendo, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão nos hospitais neste momento, não é verdade? Quantas pessoas já perderam seus entes queridos, mas a igreja está clamando. Nós temos que clamar, nós temos que estar levantando a nossa voz, para que Deus venha nos ouvir, como Deus ouviu ali, né? Jesus Cristo ouviu ali os 10 leprosos naquele momento ali. Portanto, irmãos, nós temos que clamar ao Senhor, sempre clamando ao Senhor, para que o Senhor venha ao nosso encontro, para nos dar a vitória necessária. Nós temos que continuar clamando ao Senhor. Foi o que eles fizeram, levantaram a voz, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, irmãos, nós podemos ver aqui no versículo 14 que eles foram obedientes, né? A princípio, né? Diz que eles foram. Jesus falou: Ide mostrai-vos ao sacerdote. Era o que tinha que ser feito, né? Quando as pessoas ficavam limpas da sua lepra, né? Eles tinham que se apresentar, como diz lá em Levítico capítulo 14, tinha que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote fizesse ali, né, o que mandava a lei. Portanto, Jesus mandou que eles se apresentassem ao sacerdote, já sabendo que eles ficariam curados, né? E a Bíblia diz que eles foram obedientes ali, e a Bíblia diz que eles foram, né? E indo eles, ficaram limpos. Viu, irmãos? Ficaram limpos. No meio do caminho, eles
perceberam que eles estavam limpos. E o interessante, irmãos, que nós vamos ver aqui, que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo de número 15. Ele voltou, irmãos, sabe, glorificando a Deus em alta voz. Somente um voltou glorificando a Deus. Os outros não voltaram. E este voltou glorificando a Deus. E nós vamos ver no versículo seguinte, quando ele chegou próximo de Jesus, a Bíblia diz que ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graças. E este era samaritano, irmãos. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus fez a pergunta para ele, irmãos. Vem cá, aonde estão os outros? Os 9. Onde estão eles agora? E Jesus disse assim, somente esse estrangeiro voltou para dar glória? Onde estão os outros? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse Jesus. E Jesus então, irmãos, disse para aquele homem, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. No versículo, irmãos, de número 17, nós vamos ver aqui a ingratidão dos 9 leprosos, não é verdade? Mas no versículo seguinte, nós vamos ver aqui no versículo de número 19, que Jesus Cristo, ele diz para aquele homem que estava se humilhando aos pés de Jesus ali, agradecendo ali com o rosto no pó. Jesus diz para ele assim, ó, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem, irmãos, além dele ter recebido ali a bênção física, ele também recebeu a graça de Deus, ele recebeu a salvação da alma, não é verdade, irmãos? E isso que é o mais importante, não é a cura física, o mais importante é a cura da alma. E aquele homem, além de ser curado fisicamente, ele foi curado também da alma. E um dia, irmãos, nós fomos curados da lepra do pecado. Estávamos afastados de Deus, mas Jesus, nos achou, nos recebeu como filho, não é verdade, irmãos? Perdoando os nossos pecados. E hoje, como verdadeiros cristãos, irmão, devemos expressar para com Cristo o nosso amor, a nossa lealdade, o nosso comprometimento na obra do Senhor, expressar ação de graça, expressar vida santa na presença de Deus, expressar como o salmista, lá no Salmo 116, no versículo 1, 2, 9, e no versículo 14 e 17, quando disse, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Aqui nós vamos ver aqui no Salmo 116, no versículo 1, a expressão de amor, dada aqui pelo salmista. E no versículo 2 nós vamos ver aqui a expressão de lealdade, quando ele diz assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. E no versículo de número 9, irmãos, nós vamos ver aqui a expressão do salmista falando sobre vida santa, não é verdade? Quando ele diz assim, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E no versículo de número 14, ele expressa a ação de graça, quando ele diz, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Não é verdade, irmãos? Aqui ele expressa a ação de graça. E no versículo de número 17, ele expressa o comprometimento na obra do Senhor, quando ele diz assim, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, irmãos? Então, irmãos, nós temos que ter essa gratidão para com Deus. Não podemos virar as costas para Deus, não é verdade? Quantas pessoas, irmãos, que já foram curadas por Jesus? Quantas pessoas que pediram emprego para Jesus, Jesus deu emprego para essas pessoas? Quantas pessoas Jesus tirou, lá do lamaçal do pecado? Quantas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que estavam na presença de Deus, e do nada, por coisas pequenas, abandonaram a Cristo, estão afastados do caminho do Senhor? São pessoas que nós comparamos como os 9 leprosos, pessoas ingratas,
Depois que Jesus Cristo os abençoou, eles viraram as costas para Jesus. Assim tem, irmãos, muitas pessoas que estão afastadas de Cristo, que viraram as costas para o Senhor, depois de serem abençoados pela mão do Senhor. Mas nesta noite, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós temos que continuar, irmãos, orando, buscando a presença de Deus e pedindo a Deus para que Deus alcance essas pessoas que estão afastadas, que elas possam entender, irmãos, que sem Jesus Cristo não dá para continuar. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas, e nós precisamos, irmãos, estar agradecendo a cada dia, porque Deus, Ele exige de nós, irmãos, gratidão. Nós temos que agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, eu quero deixar essa palavra para vocês nesta noite, tá? E que nós possamos, nesta noite, ter uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono abençoador, e que Deus venha nos conceder uma nova oportunidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.